caríssimos estudantes de tecnologia dos alimentos, novamente estamos agora nos encontrando através desse aplicativo, né, para apresentar os nossos conteúdos, e continuarmos a parte teórica do nosso módulo, de ciência e tecnologia de alimentos. Então, como a gente já tinha falado, iniciado lá em fevereiro, começando com fermentação alcoólica, e depois de termos falado da fermentação alcoólica, então passamos a delinear como era que se fazia o processo de conservação de um produto. Além de falar a respeito dessa conservação, nós passamos a falar a respeito do processo de embalagem. E nós terminamos falando a respeito de rotulagem. Bom, finalizamos essa parte, realizamos a nossa avaliação, e agora vamos retomar o segue-se no nosso plano de ensino, a respeito da fermentação acética. A fermentação acética, ela vai estar trazendo um conteúdo que continua o que nós estávamos estudando a respeito da fermentação alcoólica. Todos lembram, que nós tivemos que preparar um meio de cultura, oferecer isso para um micro-organismo que era o Saccharomyces cerevisiae. Esse micro-organismo comeu aquele meio de cultura açucarado e a partir daí produziu etanol. Então, na fermentação acética, a gente vai estar vendo um processo que continua depois da fermentação alcoólica. Bem, desde a antiguidade, a humanidade sabe fabricar vinagre. E como é que se fazia esse vinagre? A partir do vinho. Esperava-se que o vinho azedasse e aí então a gente teria a produção do vinagre. Mas aí o que leva a acontecer esse vinho ficar azedo? Bem, o que acontecia? O vinho era deixado em contato com o ar e a partir daí esse vinho avinagrava, então virava o vinagre. Na realidade não foi assim uma coisa premeditada, foi a experiência das pessoas que foi percebendo que isso acontecia. E hoje, com base nos estudos, o que a gente sabe que na realidade acontecia? Na realidade acontecia o seguinte, essa molécula que está aqui abaixo, o etanol, aí em verdinho, então ele entra em contato com o oxigênio e vai produzir o ácido acético e água. Então, dessa forma, acontecia a formação do ácido acético através de processos de oxidação. Certo? E então, como é que se faz para evitar a oxidação do vinho? Ao se fazer esse processo, a gente está prolongando a vida do vinho, então está deixando que ele permaneça mais tempo com uma qualidade muito boa, certo? E o ideal é que você tenha, por exemplo, a garrafa de vinho, ela não deve ficar colocada assim em pé, ela tem que ficar deitada. Se você observar como é que fica as garrafas de vinho numa adega, essas aí que se encontram pelo comércio, você vai estar observando que as garrafas elas estão sempre deitadas. E à medida que elas estão deitadas, o líquido que tem ali dentro do vinho, ele vai entrar em contato com a cortiça. E dessa forma não vai ficar um espaço vazio entre o líquido e a cortiça. E o oxigênio não vai entrar. E assim o vinho vai permanecer por bem mais tempo com uma qualidade boa, sem passar por esse processo do etanol que tem dentro dele vir a se tornar um vinagre. Continuando aqui, vamos agora falar um pouquinho a respeito das reações, demonstrar aqui mais claramente como é que elas acontecem. Meu videozinho travou aqui um pouquinho, mas vamos agora passar aqui adiante. Opa! Bom, antes da gente mostrar
para a gente mostrar as reações, vamos ver aqui um pouquinho a respeito dos micro-organismos, né, que levam a essa formação. A gente lembra que quando nós estudamos lá para a produção do vinho, o micro-organismo que nós utilizamos foi o Saccharomyces cerevisiae. E aqui vai ser qual? Olha só, são bactérias do gênero Acetobacter e Gluconobacter, que elas pertencem à família Pseudomonaceae, né? E para se realizar essa fermentação, então é necessário que a gente tenha a obtenção de um mosto açucarado. Esse mosto açucarado pode passar pelo processo de fermentação alcoólica e depois, de posse do etanol, vai acontecer as oxidações e então teremos a fermentação acética. Certo? Bem, vários autores, como Pasteur, Hans, Brown, dentre outros, né, eles estudaram bastante esses micro-organismos que levam à fermentação acética. Né? Então, vamos ver aqui um pouquinho a respeito deles. Opa, tá dando aqui um probleminha, mas vamos... Já chega assim. Olha, pessoal, tinha realmente ultrapassado aquele slide que eu queria chamar a atenção para vocês das reações. É isso? Não, vamos lá. Eu quero já mostrar essas reações. Então vamos ver aqui um pouquinho mais adiante e já já a gente fala a respeito aí dos micro-organismos, só para que a gente possa estar completando o raciocínio em relação ao processo em que acontece essas oxidações. O vídeo está indo aqui devagarinho, está me atrapalhando um pouquinho, certo? Mas já pronto. Só antecipando, como eu já tinha falado, né? É a respeito de que durante aquele processo lá que nós temos a produção do ácido acético, que a gente viu saindo do etanol e já chegando no ácido acético, na realidade a coisa não é bem assim. Ele acontece em duas reações. A primeira reação é a formação do acetaldeído, que é esse composto aqui. Como é que você reconhece? Olha, aqui ligado a esse carbono nós temos uma hidroxila. Hidroxila é o grupo funcional do álcool, né? Então aqui o etanol, 2 carbonos. Reagiu com o oxigênio e formou agora, certo? A hidroxila agora aqui já não é mais hidroxila, é uma carbonila. Esse oxigênio está ligado duplamente a esse oxigênio e mais uma... Esse oxigênio está ligado duplamente ao carbono e ligado a esse carbono temos aqui um hidrogênio. Pronto. Aí dessa forma você reconhece o acetaldeído. Esse acetaldeído vai reagir novamente com o oxigênio e aí é quando se forma aqui a carboxila, que é grupo funcional dos ácidos. Então aqui nós temos o ácido acético, né, que tem 2 carbonos. Durante esse processo houve duas desidratações, uma aqui e outra aqui no final, ok? Então era só para chamar um pouquinho a atenção lá daquele mecanismo que na realidade não é tão simples a gente sair do etanol e já passar direto para o ácido acético. Nós temos esse outro passo aqui no meio, ok? Então vamos voltar agora um pouquinho para a gente estar falando a respeito lá dos micro-organismos, né, que levam à formação do ácido acético, né? Bem, como a gente já tinha dito aqui, esses autores, Pasteur, Hansen, dentre esses outros, né, então acumularam um pouco de conhecimento a respeito desses micro-organismos. Dentre esses conhecimentos, a gente pode estar citando que esses micro-organismos são bactérias acéticas, né, elas são aeróbias, ou seja,
Elas necessitam do oxigênio para poder realizar o seu metabolismo. E alguns gêneros não possuem algumas enzimas do ciclo do ácido cítrico. Bom, isso daqui é um ponto verdadeiramente importante, né? Porque se essas bactérias tivessem as enzimas do ciclo do ácido cítrico, então esse ácido acético converteria-se em acetil-CoA, acetil-CoA entra no ciclo do ácido cítrico e aí então iria ser degradado e liberado na forma de CO2. Mas na realidade não é isso que acontece. Não acontece por quê? Porque essas bactérias elas não possuem enzimas do ciclo do ácido cítrico. Assim, o ácido acético não entra no ciclo. São gram-negativas, bastonetes, o formato dela, apresentam motilidade, elas se movem, realizam oxidação incompleta de alcoóis, tolerância a pH menor do que 5, já que elas vão estar produzindo um ácido capaz de sintetizar a celulose. Olha só. O gênero Acetomonas ou Gluconobacter apresentam flagelos polares incapazes de oxidar o ácido acético. Isso é muito bom, esses gêneros não realizar esse tipo de reação, porque dessa forma eles produzem e acumulam o ácido acético. Agora detalhando, um pouquinho aí a respeito desses gêneros, que apresentam mais possibilidade de estar produzindo o ácido acético, porque a gente vai encontrar várias bactérias, vários grupos, que são capazes de produzir. Mas assim, para produzir com maior expressividade, não são todos, Então a gente vai estar vendo aqui que essas espécies, Acetobacter aceti e Gluconobacter oxidans, são aquelas que vão estar apresentando uma maior possibilidade para a produção do ácido acético. A Acetobacter aceti, elas colonizam frutas e vegetais, e o Gluconobacter, alimentos, vegetais e frutos. Observa-se um requerimento nutricional importante, E assim a gente pode estar dividindo essas bactérias ou agrupando em lactofílico e glicofílico. Lactofílicos são aquelas que têm um metabolismo baseado no lactato, utiliza o sulfato de amônio para a absorção do nitrogênio, E nesse aí está o Acetobacter aceti. E glicofílico tem um metabolismo baseado na glicose, também utiliza sulfato de amônio para absorver nitrogênio. Aí temos acetobacter glucônicos. Bem, os fatores de crescimento que devem ser utilizados quando se prepara um meio de cultura para esses micro-organismos deve conter vitamina do complexo B. Mas essa vitamina do complexo B, necessariamente, ela não precisa ser a vitamina B purificada que a gente compra na farmácia, Então, para tornar o meio de cultura mais barato, pode estar se utilizando ela de uma forma em extrato bruto, que isso a gente obteria como? Na água de maceração de milho, extrato de levedura, extrato de malte, que a gente falou como era a produção dele lá na fermentação alcoólica, ácido paramino-benzoico, hidrolisado de caseína, certo? Isso daqui também são requerimentos para o crescimento dessas bactérias. Então, em resumo, seria a vitamina do complexo B, aqui entre parênteses é só onde a gente poderia estar encontrando, e mais o ácido paramino-benzoico e hidrolisado de caseína. Quando eu estou colocando hidrolisado de caseína, então eu estou colocando aí proteína que tem aminoácidos, que tem grupamentos aminos. E esses grupamentos aminos são importantes para fornecer nitrogênio para o metabolismo desses micro-organismos. Ok? Então vamos aqui.
Então, mostrando agora aqui o mosto, né? O que é o mosto? O mosto nada mais é do que o meio de cultura açucarado, né? Então, o mosto açucarado ele pode sofrer o processo de fermentação alcoólica, como eu já falei, e em seguida a gente ter a fermentação acética. Fermentação acética a partir do etanol que foi produzido durante a fermentação alcoólica. Então, pessoal, pequenas quantidades de glicose, frutose, glicerol ou manitol pode ser adicionado a esse caldo de fermentação alcoólica, né? Os fatores de crescimento que nós acabamos de citar, né, que envolve vitamina do complexo B, ácido paraminobenzoico, né, hidrolisado de caseína e ainda um pouco de etanol. Também isso pode ser colocado. E mais, um micro-organismo. Qual é o micro-organismo? Dentre todos aqueles, o Acetobacter aceti é um que se coloca como o mais promissor, dado a forma que ele coloniza, né? Ele se adapta mais fácil aos meios de cultura e tem uma boa produtividade. Então, dessa forma, o Acetobacter aceti acaba sendo um dos mais utilizados. Bom, certo? Se a gente for pensar do ponto de vista reacional que vai acontecer dentro desse micro-organismo, Acetobacter aceti, então o que vai acontecer? Ele pode já pegar a partir dessa parte aqui do etanol e seguir para a fermentação alcoólica, né? Formando lá primeiramente o aldeído e depois o acetaldeído, depois o ácido acético. Né? Mas pode ainda se envolver um processo aqui anterior dentro dos outros micro-organismos, né? Como por exemplo o Saccharomyces cerevisiae, que pode comer a glicose, né? E convertê-la em piruvato, que depois vai ser convertido em etanol, e esse etanol ser utilizado pela Acetobacter aceti para poder levar à condução da produção do ácido acético, tá bom? Então aqui envolvia primeiramente a via glicolítica, depois a fermentação alcoólica e por último a fermentação acética. Nessa parte aqui, então, nós já colocamos, né, que o etanol vai seguir esse mecanismo, convertendo-se em acetaldeído, depois em ácido acético, né, através de duas oxidações sucessivas, né, e ainda tendo a liberação de água. Bom, pessoal, essa é a base para a produção do vinagre, né? A base dessas reações que levam esse caminho feito pelo Acetobacter aceti, levando à produção do ácido acético. Qual seria o emprego maior dele para a alimentação? Seria para a produção de vinagre, né? Então, para isso, a gente seleciona esses micro-organismos que são capazes de realizar esta fermentação. Bem, então vamos ver aqui o que envolve uma boa produção de vinagre. Primeiramente, os fatores que vão influenciar. Primeiro de todos, o micro-organismo. Claro que a gente precisa de um Acetobacter aceti que seja já trabalhado, né, dentro da indústria, né, que já tenha uma cepa que tenha passado por melhoramentos genéticos, né, que se torne mais produtivo, né? Então, as empresas elas recorrem aos recursos de engenharia genética, né, dentre outros, para melhorar a produtividade desses micro-organismos. Matéria-prima, né? Então, a matéria-prima também é importante, como nós já falamos, né? Então, pode ser utilizado o etanol, né? Pode ser também utilizado um vinho, né? Pode ser utilizado um meio açucarado, né? Mas o que a gente observa, né, para os vinhos para os vinagres de melhor qualidade, eles são feitos a partir de vinhos caros, né? Pode ser vinhos de uva, vinho de maçã, né, que vai estar dando origem ao vinagre, como também
pode ser obtido já a partir de etanol, né? Mas normalmente isso não vai ser também uma concentração pura já de etanol. Ele vai ter uma mistura com algum tipo de vinho, certo? Bem, a concentração de etanol, ela também vai ser importante para a produção do vinagre. Ela não pode estar numa concentração muito alta, porque dessa forma vai tornar inóspito aquele meio para o micro-organismo e ele vai morrer. Então, é preciso observar os protocolos direitinho para essa concentração estar adequada. A temperatura que é utilizada é entre 20 a 30 graus, né? Então uma faixa aí de 10 graus que esse micro-organismo se adapta direitinho. A concentração de CO2 vai ser extremamente importante, uma vez que as reações que levam à fermentação acética, ela necessita de oxidações. E essas oxidações só irão acontecer na presença do oxigênio. Então, o oxigênio vai ser um requisito básico, né, para esse tipo de fermentação. Ou seja, é necessário que seja fornecido oxigênio para o meio. Okay? pH entre 5 e 6 é um pH que o micro-organismo resiste bem, certo? E então ele vai se adaptar e vai se tornar produtivo estando nesse pH. Depois de ter acontecido a produção do vinagre, então a gente vai ter agora processos que são importantes para se ter um vinagre de boa qualidade, que é a maturação e a conservação. A maturação é o processo em que vai acontecer outras reações entre as moléculas que se formaram ali dentro daquele meio que foi fermentado, né? Então ainda continua acontecendo reações e essas reações são importantes para melhorar a qualidade do vinagre, certo? E também é importante o processo de conservação. Existem alguns micro-organismos que colonizam facilmente o vinagre e que não é bom para a saúde humana. Tem alguns nematelmintos, né, que colonizam com relativa facilidade o vinagre, certo? Mas é necessário se fazer um processo de conservação para evitar que isso venha a acontecer. Clarificação do vinagre pode estar acontecendo ou não, é um processo que é facultativo, né? Mas dependendo do tom que se queira dar, né? Da coloração àquele vinagre, então pode estar se fazendo uma clarificação. Depois disso vai ter o processo de envases, que também deve-se ter o cuidado, né, para evitar contaminações. E a pasteurização. A pasteurização, que nós já estudamos lá nos processos de conservação, que ela vai ser importante para destruir esses micro-organismos que eu falei que podem estar contribuindo para uma qualidade ruim desse vinagre. Temos ainda os materiais de construção das tubulações, aonde na indústria vai se processar essa produção, que dependendo da qualidade deles, a gente vai elevar também a qualidade do vinagre, e os recipientes e depósito aonde eles irão ser acumulados, né? Então, a gente sabe que o vinagre, ele tem um ácido acético que é corrosivo, né, a várias superfícies, né? Então daí a gente observar, por exemplo, o envase deles ser feito em material tipo plástico, né? Bom, e aqui, pessoal, mostrando como é que é feito os processos de fermentação lento e rápido para a obtenção de vinagre. Isso daqui é de uma forma, como eu poderia dizer, um pouco mais artesanal, né? Não seria aquela que está realmente implementada na indústria, né? Então vamos lá. O processo lento ele é feito em barricas de 200 litros, onde essas barricas são barris, né, na realidade. E eles devem conter 1/3 do volume de vinagre de boa qualidade.
Mas eu não já vou produzir vinagre? Sim, mas isso aqui é importante para criar um meio que seja bem adaptável para o micro-organismo. Então, 1/3 lá do volume já é com vinagre de boa qualidade. Depois disso é colocado 15 litros de vinho, certo? E aí então passa-se uma semana. Claro que aí então aí dentro também vai ter o micro-organismo. Além do micro-organismo, a gente vai ter também aqueles fatores de crescimento para o micro-organismo. E então, além disso, vamos estar colocando os 15 litros de vinho. Esses 15 litros de vinho vão ser consumidos pelo micro-organismo durante uma semana. E aí, depois, quando eu terminar a primeira semana, a gente adiciona mais 15 litros de vinho, certo? E assim a gente vai fazendo na terceira semana também, até chegar à quarta semana, certo? A gente adiciona 15 litros de vinho. E esse vinho, o que vai acontecendo com ele? O etanol que está presente dentro dele vai ser convertido pelo micro-organismo em ácido acético, dando origem ao vinagre naquele caldo que está sendo fermentado, né? Bom, depois da quarta semana, então é a vez agora da gente fazer a retirada de 15 litros de vinagre. Então, a partir daí a gente começa, tira 15 litros e adiciona 15 litros de vinho. Aí eu vou ficar fazendo isso na quinta semana, na sexta, na sétima, e eu vou ficar fazendo isso ad eterna? Não. Na realidade, chega um momento em que aquele micro-organismo ele vai perder a capacidade de estar trabalhando ali, de estar fazendo essa conversão. Como é que eu vou estar percebendo isso? Lá no início eu falei para vocês que esse micro-organismo ele tem a capacidade de formar celulose, de sintetizar celulose. Então ele cria na superfície desse barril uma certa camada, certo? Que aí então ele se agrega ali em cima. E então, à medida que vai se fazendo essas trocas, é possível que essa membrana que se forma ali na superfície superior do barril, ela arreie, certo? Ela desça para o fundo. Então, quando ela fica pesada a esse ponto de descer, então terminou o processo, certo? Então eu não vou mais poder estar utilizando aquela barrica. O que eu vou fazer? Retirar todo o vinagre que está ali, levar para os processos de purificação, certo? Fazer as filtrações, as purificações devidas. E aí então, depois disso eu inicio um novo processo. Vou lavar tudo direitinho, fazer toda a esterilização, preparar novamente um meio de cultura lá com os 200 litros, aliás, colocando 1/3 do volume, né, de vinagre de boa qualidade, os 15 litros de vinho, colocando o micro-organismo, tudo novamente, tá bom? E uma forma rápida que foi descoberta, que se pode também estar fazendo esse vinagre. Bom, descobriu-se que esse micro-organismo ele tem uma capacidade muito grande de se adaptar ao bagaço de maçã, certo? E aí então tem sido utilizado bagaço de maçã para preencher suportes semelhante a suporte de cromatografia, certo? Então são colunas que é recheado com o bagaço de maçã e aí então colocado o micro-organismo ali ele já encontra tudo que ele precisa para sobreviver e então ele começa a se desenvolver, se multiplicar sobre aquele bagaço, certo? E então, à medida que se faz isso, coloca, depois que ele colonizou, coloca o vinho. E o vinho vai passando por dentro daquela coluna, certo? Que está recheada de bagaço de maçã e também de micro-organismo. Esse vinho vai passando devagarinho, permeando os espaços vazios ali, até chegar embaixo e gotejar, né, nessa coluna. E aí então, quando isso acontece, então lá embaixo já está saindo o vinagre, certo? Então é só esse caminho dele passar por dentro da coluna, à medida que ele vai passando, ele vai entrando em contato com o micro-organismo
e o micro-organismo já vai fazendo a conversão do etanol que contém no vinho em ácido acético. E quando chega ao final, nós temos já o vinagre. Não se espera aí mais de 4 semanas para poder se obter os primeiros ml do vinagre, certo? Então, é um processo mais rápido. Bom, seguindo daí, depois que se obtém o vinagre, né, ele vai para o processo de envelhecimento, né? Durante esse processo de envelhecimento, como eu já tinha dito antes, né, é um período em que acontecem reações de esterificação, aonde a gente tem outros compostos que se formam, né, como ésteres, certo? E aí então são compostos de cadeias também pequenas e que ao interagir, né, com o nosso ácido acético, então eles vão estar produzindo odor e sabor mais agradáveis, tá bom? E o tempo que seria ideal para a gente ter um bom vinagre? A literatura recomenda que esse tempo não seja inferior a 1 ano. Então você produziria e deixaria esse vinagre maturando, né, por 1 ano, e aí então depois ele estaria com uma boa qualidade. Finalizado esse processo, então ele vai passar pela pasteurização, pasteurização essa que deve ser aquecido entre 60 e 66 graus por 30 minutos, e aí então depois dado aquele choque térmico, com o objetivo de quê? De matar a Anguilula 7, que é o nematóide, né, que coloniza o vinagre. Esse processo de pasteurização, normalmente, ele é feito antes do invase do vinagre. Poderia ser feito depois? Poderia, se ele já tivesse passado por processo de filtração. Mas, normalmente, é feito antes e depois ele vai ser envasado. Bom, estando envasado, e aí então, a que se presta o uso do vinagre? Bom, ele é utilizado para a utilização em condimentos, né? Então tem várias saladas que são preparadas com eles, né? Como também constituinte de condimento, né? Então temos maionese, molhos picantes, picles, ketchup, né? Então tudo isso vai estar utilizando o vinagre. Pode ser também utilizado em panificação. E na panificação, o objetivo é evitar o desenvolvimento de fungos bolores. Bom, pessoal, então era isso que a gente tinha para apresentar para vocês a respeito, né, da fermentação acética, uma fermentação que ela vai culminar com a formação do vinagre. Então, esse material vocês podem estar utilizando na literatura, vocês vão encontrar facilmente até no Google disponível esse capítulo sobre fermentação acética, que ele pertence àquela coleção de biotecnologia industrial. Se não me falha a memória, está no livro 2, certo? E além fazer o complemento desse estudo que vocês poderão estar fazendo lá, eu vou disponibilizar um quiz para vocês estarem complementando esse estudo, verificando se captaram aquelas coisas mais interessantes. Um grande abraço e bom estudo a todos.